Olá, estamos aqui para mais uma aula do módulo básico de Direito Administrativo. Meu nome é o professor Darlan e essa aula vai estar disponível em www.darlanferreira.com.br. Nosso tema de hoje é de atos administrativos, mas antes de falarmos de atos administrativos é importante entendermos alguns conceitos. O primeiro deles, o que é fato? Fato é um acontecimento no mundo em que nós vivemos. Necessariamente, então, você vai perceber esse acontecimento. Por exemplo, uma mudança no clima ou uma determinada colisão de trânsito. São fatos. Se essa mudança no clima ou se essa colisão de trânsito ela atinge a ordem do direito, esse fato é um fato jurídico. Por sua vez, se a obra do direito que foi atingida é da administração, ou seja, se é um bem público, se é um veículo público ou se é um imóvel público, nós temos direito de um fato administrativo, diante de um fato administrativo. O que é ato? Ato é a manifestação de vontade. Se essa manifestação de vontade produz efeitos no mundo jurídico, esse ato é um ato jurídico. Por sua vez, se esse ato é praticado pela administração pública, nós estamos diante de um ato administrativo. Qual a diferença, então, de ato administrativo para fato administrativo? No ato administrativo, você tem uma manifestação de vontade, ou seja, esse ato administrativo ele vai implicar sempre na manifestação de vontade do agente. Então, no fato administrativo não tem. Então, vamos pegar como exemplo uma aula. O professor expondo a matéria aos alunos, nós estamos diante de um fato administrativo. Já, se esse mesmo professor, ele, por exemplo, é um servidor público e aplica uma multa, ele é um fiscal, por exemplo, da Receita Federal, ele está praticando um ato administrativo. Enquanto esse ato administrativo desse professor, desse fiscal, vai ser passível de anulação quando ilegal ou de revogação, caso seja inconveniente para a administração, em contrapartida, o fato administrativo não tem como ser anulado nem revogado, uma vez que ele aconteceu, se exauriu. O ato administrativo goza, por exemplo, de presunção de legitimidade, enquanto o fato administrativo não vai gozar nem de presunção nem de presunção de legitimidade. Ou seja, ou ele acontece ou ele não acontece. Então, se houve manifestação de vontade por parte da administração pública, nós estamos diante de da administração. A administração pública pode se manifestar seguindo dois regimes, o regime público ou o regime privado. Pessoal, atenção para essa ideia. Estamos falando de ato da administração. Né? Nós vamos ver que o ato administrativo, na realidade, ele é um gênero do qual vai ter a espécie ato da administração. Nesse caso, nós vamos ter um ato administrativo praticado pela administração pública. Vamos aos elementos conceituais então do ato administrativo. O ato administrativo então sempre vai implicar uma manifestação de vontade por parte do Estado ou de quem o represente. Aqui nós começamos a entender melhor que ato administrativo nem sempre vai ser necessariamente realizado pela administração. Daí vem a ideia de ato da administração. As entidades então, que prestam serviços para o Estado também vão proferir atos administrativos. Os administrativos podem criar, modificar ou extinguir direitos. Nós já falamos que ato é uma manifestação de vontade, o ato é uma ação, então essa ação sempre vai implicar em alguma modificação, na criação, modificação ou extinção de algum direito. Esse ato administrativo vai sempre perseguir o interesse público. Então não importa se é a própria administração que está conferindo esse ato, ou o seu representante, vai ter sempre como finalidade um interesse público. Esse ato vai estar sempre também regido pelo regime jurídico público, ou seja, todos os princípios e normas que regem a administração pública vão ter que estar sujeitados ou vão sujeitar esse ato administrativo a esses regimes, a esses princípios.
ele vai ser sempre inferior ou complementar à lei. Então eu disse para vocês que se a lei sujeita esses princípios, ou seja, ela determina como vão acontecer esses atos administrativos. Portanto, esses atos vão ser, por sua vez, inferiores e complementares a essa lei. Então o ato administrativo só vai existir em função da existência da lei, que por sua vez vai ser superior a esse ato administrativo. Todo ato administrativo vai poder ser controlado pelo judiciário, mas apenas no que tange a legalidade. Então, se houve, por exemplo, uma decisão discricionária de um determinado agente público, a discricionariedade não está sujeita ao controle do judiciário. Então, vamos entender melhor o que é discricionariedade. Discricionariedade é aquela órbita na qual o administrador ele pode decidir. Então, realizar ou não um concurso público. Né? Tem a necessidade de mão de obra para a administração pública, ela vai realizar o concurso público. Não tem a necessidade, ela não vai realizar o concurso público. E esse é um momento discricionário do ato administrativo do concurso público. Então, nesse ponto, o judiciário não vai poder interferir. Agora, se o concurso público aconteceu dentro das normas que regem o concurso público, aí sim, nós estamos falando de controle de legalidade que vai poder ser exercido pelo judiciário. Quais são os elementos ou os requisitos do ato administrativo? Primeiro deles, sujeito competente. Né? Então, o ato só vai acontecer se tiver um determinado sujeito já previsto em lei com competência para realizar esse ato. O segundo deles, a forma. Esse ato ele vai ter que acontecer dentro de uma determinada moldura. Ele vai ter que ser realizado segundo a forma prescrita por essa norma que rege esse ato administrativo. Ou seja, o sujeito ele tem um limite de atuação. Né? Terceiro deles, o motivo. Qual que é o motivo? São o contexto fático e jurídico pelo qual o ato administrativo vai acontecer. Ou seja, quais são os fatos que deram origem àquele ato administrativo? Quais são as normas que permeiam aquele ato administrativo? Essa vai ser a motivação. A situação pela qual o ato administrativo vai acontecer. E dentro de quais normas que foram previstas para aquele ato administrativo acontecesse. O objeto. O objeto é o resultado. Então, se eu tenho um determinado concurso público, por exemplo, vai ter o sujeito competente para poder determinar o acontecimento daquele concurso público, vai ter a forma pela qual aquele concurso público vai acontecer, tem os fatos e as previsões legais para que aquele concurso público aconteça. O objeto é o quê? É a contratação do servidor, é a finalidade do concurso público. Então, vocês perceberam que o objeto está diretamente ligado à finalidade. A finalidade precípita do ato administrativo nós já comentamos, que é buscar atender o interesse público. Né? Mas muitas vezes vai ter uma outra finalidade também. Nesse caso aqui, nós temos a contratação dos servidores, que é a finalidade direta ou a primeira finalidade da realização do concurso público. Então, quais são os elementos ou requisitos segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello? Inicialmente nós falamos ali, pelo que a maior parte da doutrina adota elementos ou requisitos para o ato administrativo. Agora nós vamos falar especificamente do Celso Antônio. O Celso Antônio é adotado por muitas bancas, então, e como ele diverge bastante do restante da doutrina, né, nós temos sempre que levantar abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho dele ou da forma como ele analisa o ato administrativo. Para ele, nem todas as regras são elementos do ato. Então, necessariamente, nem tudo que a gente disse anteriormente aqui vai conter ou vai estar dentro do ato administrativo. Ele divide o ato em duas partes, as internas e as externas. Nas internas, ele chama de elementos. Nas externas, ele chama de pressupostos. Para ele, então, os elementos são o que é necessário para que o ato administrativo exista no mundo jurídico. Nós temos como, por exemplo, aqui a exteriorização da vontade. E os pressupostos? Os pressupostos vão ser divididos em pressupostos de existência, que é a condição de existência do ato administrativo, e os pressupostos de validade, que são os requisitos, condições para que o ato jurídico exista no âmbito administrativo.
seja válido, ou seja, a condição de existência para esse ato administrativo. Então, pessoal, tudo aquilo que a gente viu antes acerca de ato administrativo, os elementos, requisitos do ato administrativo, para o Santo Antônio Bandeira de Melo, são externos ao ato, são pressupostos, questões externas ao ato administrativo, o objeto, a condição de validade do ato, todos eles são externos ao ato administrativo. Não se esqueçam disso. Para o Santo Antônio, então, aqueles requisitos são pressupostos de validade ou pressupostos de existência. Ok? Vamos comparar melhor, então, essas duas linhas, né, de descrição, de estudo do ato administrativo. O primeiro delas é o Celso Antônio Bandeira de Melo, que para ele elementos como a esterilização da vontade, que para a maioria da doutrina é forma, para ele é um elemento. O conteúdo do ato administrativo, ou seja, decisão, que para a maior parte da doutrina vai ser objeto, do Celso Antônio Bandeira de Melo é elemento, ou seja, essa parte aqui é a parte interna ao ato administrativo. Do Celso Antônio Bandeira de Melo, o ato administrativo em si. Já para a maior parte da doutrina, o que também seria objeto, do Celso Antônio Bandeira de Melo é a questão externa ao ato administrativo. É um pressuposto de existência, ou seja, o objeto, o assunto sobre o qual dispõe o ato administrativo, ele é uma questão externa, é um pressuposto de existência desse ato administrativo. Né? A pertinência desse ato ao exercício da função administrativa, né, também é uma questão, um pressuposto de existência, um ato externo, uma questão externa ao ato administrativo. Vamos classificar então esses atos administrativos quanto a espécie. Nós vamos ter a autorização, vamos ter a licença, a admissão, a permissão, a aprovação, a homologação e o parecer. O que é a autorização? A autorização, então, ela vai permitir o exercício de alguma atividade pela administração, ou seja, a administração vai permitir que o terceiro exerça alguma atividade. Já na licença, normalmente essa autorização vai ser vinculada, essa permissão vai ser vinculada. Na admissão, você recebe, né, você verifica algumas condições e recebe esse terceiro, ou permite que esse terceiro realize alguma atividade para que o particular preste um serviço público. Ou seja, se ele preencheu os requisitos já pré-estabelecidos para a prestação desse serviço público, vai ser permitido que ele realize. Então, por exemplo, essas atividades de ensino na escola ou de saúde no hospital, o ato administrativo que vai permitir que esse particular realize esse serviço público vai ser a admissão. Enquanto a permissão vai ser que esse particular utilize um bem público ou execute um serviço público. Então, se no primeiro a gente tinha um serviço público não exclusivo da administração, sendo exercido pelo particular que preenche esses requisitos, nesse aqui não. Esse aqui, tanto ele vai poder utilizar um bem público quanto exercer um serviço público. Por exemplo, o serviço de transporte vai ser setor concessionário, concessão de energia elétrica e assim por diante. Já na aprovação nós teremos uma análise anterior pela administração, ou seja, se é permitido que um direito particular precisa de determinada atividade, ou posterior, que a atividade vai existir essa atividade, você pode não continuar exercendo essa atividade. A homologação é o quê? É simplesmente uma conferência em relação à legalidade pela administração pública. É como se fosse um chancela, um selo da administração em relação à legalidade desses PPA. Por fim, por último, nós temos o parecer. O que é o parecer? O parecer ele vai ser exercido por órgãos exclusivos da administração.
são os órgãos consultivos.